por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bicicross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Bom dia então, pessoal, sou o Maurício da Mobicidade. A gente então está abrindo hoje o primeiro bate-papo da campanha do Bicicleta nas Eleições. A gente está aqui hoje com o João Rodrigues, candidato a prefeito pelo PMN. Primeiro, antes de começar, queria agradecer a gente teve o espaço cedido aqui para gravar essa entrevista no café aqui da usina do gasômetro, café da sala de cinema no 3º andar. Muito obrigado ao pessoal. Então, vamos começar. A gente está com a presença do bastante pessoal da Mobicidade. A gente tem a Cristiane e a Tássia aqui com a gente. Temos também a equipe do candidato. Então, vamos começar dando bem-vindo, então, candidato. Primeiramente, muito obrigado, né, pela participação, de poder participar de um projeto que eu acho que é tão importante. Eu não conhecia tão bem a realidade, né, dessa questão da ciclovia. Hoje eu pude pedalar junto com vocês, foi muito gratificante, né, e deu para a gente entender um pouco mais da decadência, né, que está as nossas ciclovias aqui em Porto Alegre, né. Se fala muito nos programas eleitorais, em épocas de eleição, que vai se fazer e deixar de fazer. Na verdade, eles deixam de fazer, porque não fazem nada. A gente pôde perceber isso agora na nossa vinda para cá ali da Redenção até aqui aos anos do gasômetro, né. Eu acho que isso precisa ser revisto, eu acho que precisa educar mais o povo e trabalhar mais forte essa questão da mobilidade em Porto Alegre. Então, falando, a gente veio pedalando então ali desde os Arcos da Redenção até aqui na usina, um trajeto de mais ou menos 20 minutos. Então eu queria um clima meio descontraído, assim, o que o senhor achou do caminho, o que o senhor viu de problema, o que o senhor enxergou mais assim de dificuldade. Hoje até a gente tem a vantagem de estar pedalando no final de semana, normalmente é um pouco mais tranquilo. Para quem pedala no dia a dia, geralmente é mais complicado. Quem escolhe ter a bicicleta não simplesmente como um equipamento de lazer, mas um meio de transporte. Olha, que não eu falei, né, para mim foi uma grata experiência, né, é uma situação que eu não tinha vivenciado ainda dentro do centro da capital, né, mas que eu vejo que é uma situação bem decadente, né? A gente tem uma situação aí que tu não conseguiria hoje fazer essa prática todos os dias devido à questão de falta de segurança, falta de estrutura, a falta de infraestrutura, né, da ciclovia ali da Redenção até aqui. No curto trajeto que a gente fez de 20 minutos, não tinha como tu ter, na verdade, um dia normal, como tu bem disse, né, não teria como a gente fazer esse trajeto em tão pouco tempo como a gente fez hoje, né? Eu acho que é uma questão que tem que ser reavaliada, não só pela minha gestão, se for eleito, mas por todos aqueles que pleiteiam o cargo de prefeito na cidade de Porto Alegre, se preocupando com essas questões, que são questões importantes, né, e que vão desafogar o trânsito de uma forma. Acho que é importante trabalhar essa questão da mobilidade, até por uma questão ecológica também, né, de meio ambiente e tudo mais. Eu acho que é importante. Eu achei muito interessante, foi uma experiência muito grata para mim, né? Então, começando a entrar um pouco mais em as discussões, queria saber, assim, em relação à questão de mobilidade em Porto Alegre, aí não só falando de bicicleta, falando do pedestre, do usuário do transporte coletivo, o que tu enxerga, assim, quais são os maiores problemas que a gente tem, não só atuais, mas, assim, históricos que a gente tem em Porto Alegre que dificultam a mobilidade? Eu acho que tudo está linkado muito diretamente à questão da educação e da cultura de Porto Alegre, né? Eu acho que a gente, ao longo dos anos, se criou uma cultura de um transporte alternativo mais na questão do automóvel, propriamente no meio de transporte coletivo, né, que eu acho que resolveria o problema, desafogaria o trânsito de Porto Alegre se tu investisse mais
na questão do transporte coletivo, na questão da própria bicicleta, do aeromóvel em Porto Alegre, enfim, o catamarã, que até um colega de vocês aqui seria interessante até para o transporte de bicicletas, né? Eu acho que isso é muito importante, investir mais maciçamente na questão do transporte coletivo, desafogando o trânsito como um todo, e aí dando oportunidade para as pessoas que gostam e curtem essa questão da bicicleta, e eu confesso que eu também comecei a gostar muito hoje disso, né? Eu acho que é interessante, tu vai criar oportunidade e espaço para que as pessoas possam investir também na questão da mobilidade, da bicicleta e outros meios de transporte nessa direção. Perfeito. Então, uma situação que a gente quer bem divulgada é a pirâmide invertida do trânsito, né? A gente tem que começa com o pedestre, que é a base do trânsito, os meios de transporte ativo, como a bicicleta, o skate, o patinete, seja lá o que for, e assim a gente vai indo sendo o carro individual o último dessa... É um desenho bastante conhecido, isso está na Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? Mas a gente conhece, então, existem projetos de forma incentivando as pessoas a deixarem o carro para irem, quem mora em regiões mais próximas que tem a possibilidade de ir de bicicleta e a pé, ou pelo transporte coletivo, exatamente como uma forma de a gente diminuir a utilização do carro, que da forma como está ocorrendo está se tornando insustentável. Queria saber então o que tu tem de ideias, se tu tem previsão de alguma campanha, de alguma ação incentivando as pessoas a buscar a mobilidade ativa, a deixar o carro em casa. Veja bem, eu tive a oportunidade de morar em cidades do interior, inclusive em Santa Catarina também, que a prática do uso da bicicleta e dessa caminhada a pé em lugares mais perto, ela é muito usada, né? E isso cria também uma integração, né, com o cidadão porto-alegrense. Eu acho que isso começa, e entra na questão da segurança também, né? Como a gente havia conversado há pouco tempo, a gente falasse uma coisa muito certa, né? Se tu consegue hoje colocar o maior número de pessoas nas ruas, se integrando e se interagindo entre elas, tu começa a também criar uma sensação de segurança maior. Por quê? Porque o delinquente está agindo hoje em locais que ele pode agir. No momento que tiver uma integração maior, com transporte mais nessa questão da mobilidade, do patinho, né, do próprio skate, da bicicleta, tu vai criar uma interação maior entre as pessoas e isso vai propiciar também uma questão de segurança muito melhor para todos nós, né? Eu acho que isso é muito importante. E o próximo prefeito tem que ter esse olhar, tem que ter essa visão, né? Buscando essa alternativa. E isso é com o trabalho de educação. Trabalho de educação no trânsito, respeito ao pedestre, respeito ao ciclista, respeito ao skatista. Eu acho que tem que existir, né, essa educação para que a gente possa trazer para Porto Alegre essa cultura, né, da mobilidade em todos os sentidos, não só da bicicleta, né, mas até mesmo do pedestre, poder andar tranquilo nas ruas de Porto Alegre sem ser atropelado, que a gente vê frequentemente muitas pessoas sendo atropeladas, vítimas de acidente de trânsito, por existir uma cultura ultrapassada e muito arcaica, vamos dizer assim, que os motoristas eles acham que a preferência hoje é do veículo, né, é do ônibus e não da pessoa, não daquele que está usando o meio de transporte, no caso da mobilidade, da bicicleta, do próprio skate, dos patins, etc. Então acho que nós temos que trabalhar mais na questão do contrapé dessa história, invertendo, né, isso na verdade, porque hoje existe uma inversão de valores muito grande e nós temos que mudar isso. E mudar isso é trabalhando com muita cultura, é trabalhar com muita questão desse trabalho de buscar meios alternativos, até mesmo na estrutura cultural da nossa cidade, inverter esses valores para a gente poder então botar em prática isso que eu acho que é muito importante. A gente vê realmente essa situação que acontece hoje em dia, o veículo se sobrepõe ao ser humano e a base da mobilidade na cidade, né, somos as pessoas. Então se a gente pega e analisa também alguns exemplos de outras cidades, outras metrópoles, tanto do mundo, quanto aqui no próprio Brasil, a gente já tem alguns bons exemplos de projetos como o Zona 30, o uso de lombofaixas, né, a faixa de pedestre no nível da calçada, o cruzamento em X, onde a faixa de pedestre cruza, realmente ela é produzida pensando na visão do pedestre e não do veículo. A gente tem uma série então de outras campanhas e projetos que estão relacionados a essa coisa da humanização do trânsito, onde o foco é a pessoa, não o veículo que ela está utilizando. Inclusive a gente fez uma consulta pública, foi encerrada alguns dias atrás, a gente conseguiu falar com 495 porto-alegrenses e uma das situações que apareceu foi que 47% deles classificaram que seria fundamental que nós tivéssemos a implantação de políticas de redução de velocidade perto de escolas, hospitais, pontos turísticos. A gente tem projetos como aqui da restrição de veículos no centro, exatamente para essa coisa, a prioridade é a pessoa, né, o ser humano. Eu queria saber então o que tu teria de projetos e ideias nesse sentido, dessa restrição e preferência pelo pedestre. Veja bem, as pessoas têm que estar em primeiro plano. O nosso projeto de governo, se tu puder ter a oportunidade de acessar o nosso site lá, que é o pmngaúcho.org, e poder acessar o nosso projeto que está lá, ali dentro nessa questão a gente trabalha muito mais no contrapé da história, né? Nessa questão da inversão de valores. Hoje o poder público se preocupa mais em multar o cidadão
do que educar, né, do que trabalhar preventivamente. Nós, no nosso governo, estamos trabalhando ali de forma preventiva. Por que forma preventiva? Nós vamos fazer uma reavaliação de todos os pardais, de todas as estruturas controladoras de velocidade da cidade e adequar eles nos pontos estratégicos e importantes. Por exemplo, na Bento Gonçalves tu tem um pardal que ele serve apenas para a indústria da multa. Não serve para nada com ele, né, na verdade. Então tem que buscar aquele pardal ali, estar no local onde tu falasse agora. O pardal redutor de velocidade com lombadas eletrônica, com essa questão mesmo da elevação da pista, para forçar realmente o motorista a ter o senso de responsabilidade de diminuir a velocidade do seu veículo e respeitar as pessoas que estão ali, né? Porque tem uns que não dão bola, tem dinheiro e não estão preocupados com a multa, né? Então a gente tem que achar outros meios alternativos para isso também. Botar esses pardais controladores de velocidade na frente de escolas, de hospitais, de postos de saúde, que tu vai, na verdade, gerar não só a sensação, mas tu vai ofertar segurança de verdade ao cidadão porto-alegrense. E tu vai, inclusive, começar a reeducar o povo. E no meu governo, se eleito for o prefeito de Porto Alegre, eu vou trabalhar muito com a IPTC na questão mais socioeducativa, do que nessa questão de multa. Para que multar o cidadão? Vamos primeiro preparar o cidadão para ele. Né? E hoje, na verdade, no Brasil, o que tu tem? Tu tem as grandes indústrias da multa, tu está mais preocupado em multar do que propriamente educar as pessoas e mostrar para elas a importância dessa integração do ser humano, né, entre si. Nós não temos mais uma integração. Se tu vai em algumas cidades do interior, ainda tu tem isso. As pessoas se conhecem, tu passa o João, ou Maria, ou Paulo, ou Pedro, né? Hoje aqui em Porto Alegre é muito difícil, as pessoas não te conhecem, né? Tu não consegue criar aquele laço de amizade, aquele laço de festividade entre as pessoas, de parceria, de companheirismo, porque a gente foge muito dessa realidade nos enclausurando dentro de apartamentos fechados, dentro de veículos, como tu mesmo falasse, eu tenho observado isso uma vez, tu tem que ver lá 50 veículos com uma pessoa a cada veículo. Tu está, na verdade, criando um problema para o trânsito de Porto Alegre, para o meio ambiente, né, e não está solucionando o problema. Então, acho que nós temos que trabalhar muito essa questão da educação, e tu fala muito bem quando tu fez essa pesquisa, uma pesquisa muito, parabéns a vocês pelo trabalho que estão fazendo. Quero dizer que, como eu falava com o colega de vocês, mesmo eu eleito prefeito de Porto Alegre, quero me integrar a esse movimento, quero participar, colaborar com vocês, porque acho que é um tema muito importante, deve ser discutido, né, porque eu não estou só preocupado em me eleger prefeito de Porto Alegre, estou preocupado com o bem-estar das pessoas no futuro. E o bem-estar passa exatamente por isso, né? Tu propiciar as pessoas a andar de bicicleta vai diminuir o veículo na rua, vai gerar mais segurança para nós, mais companheirismo, mais amizade, quem sabe que é onde tem um clube de motoqueiros, um clube de pessoas ligadas à bicicleta, ao skate, ao patins, ali existe uma grande amizade. A gente sabe, a gente vê isso, né? Existe um ciclo de amizade que não vai além daquela questão apenas da bicicleta, da pedalada, não é verdade? Vocês que praticam isso sabem muito bem disso. Então a gente vai criar uma sensação de muito maior de bem-estar a toda a população de Porto Alegre, das pessoas que vão conviver e que vão participar desse sistema ativamente. Perfeito. Então, falando de novo um pouco mais sobre bicicleta, a gente tem o Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre, né, o PDCI. Ele foi elaborado em 2009 e ele prevê 495 quilômetros de ciclovia na cidade, né? E basicamente hoje a gente concluído isso de 2009 para cá, só cerca de 8% disso já foi concluído e praticamente todas estão aqui na região central, excluindo as zonas periféricas da cidade, né? Na nossa consulta pública também 78% dos entrevistados consideraram que era fundamental a gente ter a integração das ciclovias. A gente é que muitas vezes a gente vê, hoje até não deu para perceber tanto, mas fica aquele trecho entre ciclovia, sai de ciclovia, a gente não tem um parque tão integrado. E 44% das pessoas disseram que considerariam utilizar a bicicleta como um meio de transporte se a infraestrutura fosse maior e melhor. Então a gente tem gente interessada em usar a bicicleta que não está usando por conta de não ter estrutura, não se sentir confortável com isso. O que vocês teriam de planos, ideias em cima do Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre, Luiz? Passa por uma grande reestruturação da questão de infraestrutura de Porto Alegre, né? Tu falas muito bem quando tu coloca essa questão da infraestrutura, a falta de infraestrutura, a falta de educação no trânsito, a falta de cultura das pessoas, né, desse meio de transporte, mas tu fez um levantamento aí, onde traz dados aí muito interessantes, que tem pessoas que têm interesse, né, de utilizar a bicicleta desde que tenha segurança, né, e que se tenha ciclovias que dê a condição da pessoa praticar esse transporte, né. Então, dentro do nosso governo, que a gente tem ali um sistema de ouvidoria que nós vamos criar dentro de Porto Alegre, que é exatamente para buscar trabalhar com essas entidades que vocês vão trazer para dentro do nosso governo, para trabalhar essa questão de escutar as pessoas, de ouvir as pessoas, ouvir os setores dos mais determinados, né, segmentos, e dentro disso implantar um sistema que possa se criar possibilidades reais, né, de infraestrutura, de segurança, de reeducação
para que a gente possa implantar. Eu acredito que a bicicleta na Restinga, Lomba do Pinheiro, Lamin, ela vai ter uma utilização muito forte. Eu tenho certeza, tem pessoas que utilizam, né? Eu tenho amigos meus que são, que utilizam, inclusive, a bicicleta para ir e vir do trabalho. Então a gente poderia ampliar isso para um número muito maior de pessoas, tirando os carros das ruas, né? E dando mais tranquilidade, inclusive mais segurança para o trânsito. Porque tu não vai ter acidente de bicicleta que vai vitimar uma pessoa, né? Entre bicicleta, né? Mas tu sabe que o veículo vai vitimar o ciclista, né? Então a gente tem que ter essa preocupação, tem que ser esse olhar mais voltado ao bem-estar das pessoas. E a questão da bicicleta, ela vai muito mais além de tudo que a gente pode pensar. Tem pessoas que pensam a bicicleta apenas como um meio de diversão, um meio de construir novas amizades, mas ela vai muito além disso. Ela pega também na questão da saúde, né? A tua saúde muscular, a tua saúde como um todo, porque quando tu começa a praticar essa atividade, que é uma atividade esportiva também, tu começa a colocar o teu corpo também em dia, né? Tu começa a colocar a tua saúde, o teu bem-estar em dia. E é isso que nós temos que nos preocupar. Eu tenho essa preocupação muito voltada para a questão da saúde e da educação dentro do meu projeto. Eu fiquei muito feliz de conhecer o projeto de vocês, o trabalho que vocês estão realizando. E é um trabalho muito bacana, é um trabalho que vai ajudar a conscientizar as pessoas na cidade de Porto Alegre. Você já tem um trabalho, né? Você já tem uma pesquisa que aponta, que tem dados interessantes, né? Importantes inclusive, que aponta que as pessoas têm interesse de utilizar esse meio de transporte, desde que tenha infraestrutura, né? Mas não é o que a gente viu quando a gente pedalou da Redenção até aqui no Usina do Gasômetro. A gente viu uma ciclovia que nem pintada está mais, que não está mais sinalizada, cheia de buracos, né? Que dificilmente tu vai conseguir fazer uma pedalada tão decente, tão confortável, na verdade. Então nós precisamos dar conforto às pessoas para utilizar esse meio de transporte, além do conforto, dar segurança, né? Então no nosso projeto de governo a gente está muito enganjado em buscar essa questão da saúde, da educação, da segurança, mas comprometendo todos os segmentos, todas as entidades de classe, inclusive agora conhecendo vocês da mobilidade, trazer vocês para dentro do projeto do governo também, para ter espaço para discutir com a sociedade e ter um aporte financeiro para realmente levar isso a sério, levar a fundo e levar as pessoas que realmente têm necessidade de usar esse meio de transporte. Aproveitando até esse gancho que falou da questão do aporte financeiro, a gente teve um projeto de lei aqui em Porto Alegre que previa que 20% dos recursos das multas fossem para investimentos no plano cicloviário, para a construção de infraestrutura cicloviária e campanhas e projetos em relação à mobilidade ativa. Em 2014, a gente teve uma grande briga com a prefeitura e o projeto acabou sendo derrubado. Então hoje, basicamente, para se construir infraestrutura cicloviária em Porto Alegre, a gente só tem uma fonte, que é a contrapartida imobiliária. Então eu quero construir um imóvel, uma edificação em Porto Alegre, para a prefeitura me liberar, o ABITS, toda a documentação. Em troca disso, eu preciso construir quilômetros, metros de ciclovia. A própria PTC diz que isso é um fator bastante problemático para a expansão das ciclovias, porque como ele não amarra uma data, a gente vê o caso clássico da ciclovia da Ipiranga. Nós temos trechos de ciclovia e trechos sem ciclovias, exatamente por conta disso, porque o trajeto que o senhor era responsável, por exemplo, digamos que o senhor fosse uma construtora, foi feito e o que da minha construtora não foi feito. Então a gente fica, não anda, a gente não consegue ter essa expansão. E também os resultados da nossa entrevista, 69% dos entrevistados consideraram que seria fundamental a gente conseguir outras fontes orçamentárias para a bicicleta, para desenvolvimento dessa infraestrutura, seja através de ter de novo esse projeto dos 20% da multa, seja de alguma outra forma. Então, o que o senhor tem de ideia, a sua gestão tem de ideia em cima disso para a gente desenvolver essa infraestrutura? Eu começo a ver aqui, existe na verdade no poder público um grande empurra um para o outro, né? Mas ninguém se preocupa em resolver a situação. Quem quer governar Porto Alegre, para as pessoas de Porto Alegre, tem que se preocupar com o bem-estar de todos. Eu não vejo um projeto de uma ciclovia como uma coisa tão faraônica, uma coisa que vai demandar um orçamento tão gigante que não possa ser construído. Eu acho que a prefeitura, com os recursos financeiros que existe hoje, tem condições viáveis e real de, por exemplo, dar seguimento ao projeto da ciclovia na Ipiranga, que é uma avenida enorme, é uma avenida que daria a possibilidade, inclusive tem estrutura para isso, porque ela tem na sua própria estrutura, ela tem a largura suficiente para se criar uma ciclovia decente, né, com segurança, com toda a infraestrutura necessária. Eu não vejo uma ciclovia, um projeto de uma grandeza financeira tão gigante que não possa ser construído pela própria prefeitura. Para que empurrar isso para os outros, né? Não empurra isso para os outros, é muito fácil ficar empurrando o problema que é teu para os outros resolver. Só que os outros não vão resolver, porque não é um problema deles, isso é um problema de quem assumiu a prefeitura para governar para os povos, para as pessoas de Porto Alegre, né? E nós temos
no nosso projeto de governo uma grande redução do número de secretarias, do número de cargos de confiança, investindo mais naquilo que as pessoas realmente necessitam e precisam no seu dia a dia. E a ciclovia eu vejo que é um projeto na Ipiranga, bem próximo da minha sede, do meu escritório profissional inclusive, que se começou e se parou. Então não adianta ter uma ciclovia que a pessoa daqui a pouco ela chega e acabou, onde é que eu vou agora? Né? Quer dizer, tu vai voltar para o sistema tradicional, sem ciclovia, sem segurança, né? Sem uma qualidade de infraestrutura para continuar rodando com a tua bike, né? E fazendo aquilo que tu quer fazer, que tu gosta de fazer e precisa fazer. Né? Então, a Ipiranga, por exemplo, é um projeto fácil de ser continuado, né? E de ser finalizado. Né? E depois, junto com aí, claro, com vocês também, se avaliar outras situações. E por que eu falo isso? Porque no nosso projeto de governo nós estamos muito preocupados nessa questão do governo técnico. O que é o governo técnico? São pessoas que vão estar nas secretarias desenvolvendo obra tecnicamente qualificada para o bem-estar das pessoas de Porto Alegre. Não vai ter no nosso governo pessoas indicadas por partidos políticos apenas para ocupar cargos e para a construção de partidos, não. Vai ter pessoas qualificadas, indicadas para resolver o problema de Porto Alegre. Ou seja, dar seguimento às obras que estão paradas, desenvolver novas obras de infraestrutura, inclusive na questão da mobilidade, né, para que se possa dar um aporte melhor e que as pessoas possam ter uma vida mais tranquila e que possam ter obras iniciadas e terminadas, e não como são realizadas hoje, que um empurra para o outro e acaba ninguém fazendo. Tá? Então, falando um pouco mais, a gente tem aqui em Porto Alegre, né, um serviço de compartilhamento de bicicletas, o Bike Poa. Ele nasceu em 2012 e desde então ele já tem cerca de 775 mil viagens e 169 mil usuários. É um projeto que cresceu bastante. Esse sistema passou por um período de instabilidade agora nos últimos dias por conta de problemas na licitação e acabou se acordando então a manutenção do número de 40 estações e 400 bicicletas na cidade com algumas melhorias no sistema, como a instalação de Wi-Fi. A sua gestão tem algum projeto em cima desse sistema? Tem alguma ideia em cima dele? Olha, o que eu disse, inclusive se olhar no nosso projeto, vamos ver que a gente vai manter aquilo que é bom para a cidade de Porto Alegre, vai se melhorar aquilo que precisa ser melhorado, né? Vai se melhorar aquilo que precisa ser melhorado e vamos investir naquilo que precisa ser investido. Né? E se lá no nosso momento nós sentarmos para discutir essa situação, ver que isso realmente é viável e que que vai causar um bem-estar à população usuário desse sistema, é óbvio que a gente vai inclusive ampliar. Né? Porque se está ali, se provou que ele realmente teve êxito, né? Que ele funcionou, existem problemas, né? E eu acho que passa por uma questão de burocracia também. Né? Eu acho que nós temos que acabar com essa questão da burocracia dentro dos gabinetes e fazer com que as coisas funcionem com mais velocidade, com mais agilidade. Né? Então nós queremos sim investir porque eu acho que é importante, não só na área da mobilidade, né? Em todas as áreas. Né? Perfeito. E eu queria saber também se vocês têm algum projeto de incentivo, tanto no quesito público, quanto criar incentivos para a iniciativa privada também, para aumentar o número de paraciclos, estacionamentos para bicicleta, estruturas assim que facilitem que as pessoas utilizem. Eu posso me deslocar e ter um lugar seguro para deixar minha bicicleta, ou que as empresas ofereçam locais para as pessoas, por exemplo, poderem tomar banho e se trocar. Formas de incentivar as pessoas a usarem a bicicleta. Olha, eu tive uma reunião também, que acho que vem muito dentro do que nós estamos discutindo aqui hoje também, né, com o Sinditax, que é o sindicato dos taxistas, onde eles também têm a mesma preocupação da questão da mobilidade das pessoas que utilizam o transporte de bicicleta, né, que não tem onde deixar, que não tem pontos seguros, né, que não tem, na verdade, aquele pronto atendimento que seria interessante e importante por parte do gestor público, né. Eles também gostariam de ter dentro do sistema deles, nos pontos de táxi, que não é muito diferente da bicicleta. Tu vai ter lá os pontos, né, para te deixar a tua bicicleta ou pegar a bicicleta, né, até mesmo a questão que tu falou aí de uma questão de tomar banho, etc e tal. Os taxistas têm o mesmo problema, né, pela carga horária também que eles têm de trabalho, né. E o que a gente prometeu e o que a gente tem dentro do nosso projeto de governo? É convocar a iniciativa privada para nos ajudar nesse sentido, porque também a prefeitura não tem dinheiro para bancar tudo sozinha, mas ela pode muito bem fazer uma integração maior com a iniciativa privada e trazer a iniciativa privada para dentro da prefeitura e fazer eles enxergar a importância desses projetos, né? E que isso vai gerar um bem-estar social para todo o povo de Porto Alegre. Né? Então existe isso, né? Nós vamos trabalhar muito forte nessa questão de buscar parceiros na iniciativa privada para investir naquilo que é necessário. E aquilo que a prefeitura puder investir, nós vamos investir também. Perfeito. Recentemente a gente teve a aprovação aqui na Câmara Municipal de um projeto que prevê a instalação de racks nas bicicletas, racks para transportar bicicletas nos ônibus, né? Que casos que já existem em Paris, Houston, Los Angeles, nos Estados Unidos, em algumas outras cidades. Então a gente entra muito nessa questão da integração entre modais. Né?
eu posso sair de bicicleta de casa, ir até o terminal de ônibus, o terminal de trem, ou deixar minha bicicleta no lugar seguro, ou transportar minha bicicleta dentro do ônibus, dentro do trem, no táxi, como o senhor citou. Então, essa coisa da integração dos modais é algo que facilita muito os deslocamentos dentro da cidade, né? Permitindo organização, ganho de desempenho dentro da mobilidade urbana, e foi um dos pontos que apareceu bastante também na nossa consulta pública. Queria saber o que vocês queriam, então, de projetos relacionados a essa integração de modais, não falando só de bicicleta, mas a integração de eu posso ir de carro até uma parte, eu posso ir com ônibus até uma parte, a gente ter essa troca de uma forma mais confortável que incentiva as pessoas a usar o carro o mínimo possível. Veja bem, isso passa por dentro de uma reavaliação de toda a estrutura e infraestrutura da cidade de Porto Alegre, né? Nós não temos hoje, como candidato a prefeito, nós temos toda uma visão mais ampla da situação de toda Porto Alegre. A gente está buscando isso, está conhecendo aos poucos, né? E conversando com as entidades de classe, conversando com vocês hoje, a gente está conhecendo um pouco mais dessa questão da mobicidade, da bicicleta, etc. E a gente vai buscar, assim, porque é aquilo que eu falo para ti, nós temos muito claro conosco que a integração entre os meios de transporte é uma coisa muito importante que vai facilitar a vida das pessoas, né? É óbvio que tu vai ter que consultar com os setores para ver se realmente existe a possibilidade dessa integração. Não dá para sair por aqui prometendo aquilo que não vai ser cumprido, né? O que nós estamos prometendo é chegar na Prefeitura de Porto Alegre e trabalhar firme, forte, e com muita coerência e com muito diálogo, né? Para buscar essas parcerias, incentivar essas parcerias a investir para que seja, na verdade, cause, na verdade, um bem-estar a toda a população como um todo, né? Não apenas um determinado setor, mas que possa integrar todos os setores, né? Numa grande discussão mais ampla, né? Através dessa ouvidoria pública, trazendo para a discussão todas as pessoas envolvidas, trazendo os agentes que estão envolvidos na situação para dentro da discussão, então aí sim tu vai conseguir resolver esses problemas. Atualmente a mobilidade participa de alguns grupos e alguns conselhos municipais aqui em Porto Alegre, como o Conselho Gestor do Fundo Cicloviário, o GT Ciclistas do Detran, a Jari do Detran também, e a gente já participou de alguns projetos como o GT Ruas para as Pessoas, organizado pela Prefeitura também. Além disso, Porto Alegre já é bastante conhecida pelo nosso histórico com orçamento participativo, então essa questão da relação entre a sociedade civil e o governo, a gente tem uma tradição em cima disso, né? No caso da infraestrutura cicloviária, como a gente pôde observar muitas vezes, a gente tem alguns problemas de planejamento que passam pela, às vezes, a falta de comunicação do corpo técnico da prefeitura, que quem vai planejar isso, muitas vezes com o usuário, que é quem está no dia a dia. Porque muitas vezes a situação, eu olhando, eu tenho a impressão que é uma coisa, mas para quem usa é bem diferente, a gente muda bastante a visão. Então eu queria saber o que a tua gestão pretende criar para melhorar os canais de comunicação que a gente tem da sociedade civil com os corpos técnicos e o governo em geral, e não falando apenas, né, do ponto de vista da bicicleta, mas em geral do diálogo poder público e sociedade civil. Veja bem, quando eu falo em ouvidoria pública é para integrar todos esses sistemas, essas organizações, né, que existem já dentro da Prefeitura de Porto Alegre, esses canais de diálogo que existem, integrar eles em apenas um sistema de comunicação para que a gente possa ter uma comunicação mais ativa, mais direcionada a resolver os problemas das pessoas, não só na questão da mobilidade, em todas as questões, né? E quando eu falo ali em ter um governo técnico, eu digo o quê? Dentro da Prefeitura de Porto Alegre, nós temos nos quadros dos servidores de carreira pessoas altamente qualificadas que estão loucas, estão sedentas por fazer alguma coisa pela cidade de Porto Alegre, são tolhidas, né, pelos partidos políticos que encampam os governos e que colocam à frente desses trabalhos pessoas que não têm qualificação nenhuma. E são várias pessoas, não são nenhuma nem duas. Eu tenho visto em várias cidades isso, né? Pessoas que não têm o mínimo de conhecimento naquela função, que assumem aquela função ali e acaba proibindo ou até mesmo deixando as pessoas que são dentro daquele departamento sem a iniciativa de poder fazer alguma coisa por aquela cidade. Por quê? Porque elas estão sendo incomodadas por uma pessoa que não tem o conhecimento daquela área. Então eu vejo que dentro do nosso projeto de governo a gente está muito preocupado com essa questão que tu falaste aí, técnica, né? É poder ter o acesso à pessoa técnica qualificada para desenvolver o projeto e para levar esse projeto adiante dentro de um canal de comunicação mais aberto, mais transparente, mais ativo, mais participante, né? Mais participativo, vamos dizer assim, dentro dos canais que já existem, mas integrando todos eles, trazendo uma grande discussão com a prefeitura e com aquelas pessoas que estão envolvidas, os agentes envolvidos, né? Então acho que isso vai ser um diferencial da nossa candidatura, essa questão do governo técnico, né? De ter as pessoas certas dentro daquele setor para dar realmente seguimento a esses projetos são importantes para a cidade. Aproveitando então que a gente tinha falado ali de um dos projetos onde a gente participou foi o grupo de trabalho Ruas para as Pessoas da Prefeitura. Foi um trabalho
bem legal, assim, que a gente teve participação, alguns outros representantes de governo de sociedade civil. E além dele ter, como resultado desse trabalho, a gente ter sido produzido um extenso relatório com projetos e sugestões, que a ideia era priorizar o deslocamento a pé aqui no centro de Porto Alegre, no centro histórico. Ele acabou não andando muito depois disso, a gente chegou até a implementação do que a mídia apelidou das pedestrovias, as estruturas semelhantes às ciclovias, marcadas como se fosse uma extensão da calçada, mas acabou não andando muito além disso. Uma das situações também que apareceu na nossa consulta pública é que 57% dos entrevistados consideram fundamental a gente tornar algumas vias do centro exclusivas para pedestres, a gente ter essa restrição dos carros. Quem anda no centro, a gente percebe que é praticamente uma guerra, muitas vezes andar ali, a questão do carro, é muito fluxo de pessoas e se torna muito difícil a gente ter essa movimentação, né? Em muitas outras cidades, próprio Brasil e mundo, a gente tem cada vez mais essa tendência. Em região central, pelo fluxo de pessoas, a gente tem essa restrição dos veículos, né? E é uma tendência irreversível a gente andar nesse caminho, né? O que vocês preveem nessa linha, especialmente pensando para o centro, para alguns outros bairros, assim, desse foco e restrição para o deslocamento a pé? Olha, o próprio meio ambiente hoje, ele já nos exige algumas medidas, né, para que as pessoas utilizem menos o meio de transporte automóvel, etc., e que se utilize mais as caminhadas, né? Por uma questão de saúde da própria pessoa, por uma questão de saúde do meio ambiente, né? Acho que uma questão de desafogamento do trânsito, uma questão de essas violências que acontecem diariamente no trânsito de Porto Alegre, que a gente vê pessoas sendo atropeladas, às vezes sendo vitimadas, né, levando as pessoas até a morte, como tem acontecido várias vezes agora em Porto Alegre, né, a gente tem visto isso. Então acho que a importância, né, de tu relativar essas situações, de criar, né, locais como já existe. Em Alvorada, por exemplo, tem duas ruas importantes lá, que são só para pedestre mesmo, principalmente nos finais de semana, mas acho que não é só no final de semana. Eu acho que tu tem que ter dentro de Porto Alegre um espaço maior às pessoas, né, e não aos veículos como é hoje, né. Acho que tu pega ali a região da Copa Andradas ali para baixo, Praça da Alfândega, enfim, tu tem regiões ali hoje que é um grande aglomerado de veículos que tu não consegue realmente andar tranquilamente dentro da cidade de Porto Alegre. Eu acho que são uma grande perda para a cidade de Porto Alegre como um todo, porque vem o sucateamento das ruas, né? Porque o veículo estraga muito mais. Tu teria um custo muito mais baixo para fazer a manutenção dessas ruas se não tivesse ali um tráfego de veículos pesados, etc. e tal. Aqueles veículos, claro, não vai poder proibir de um todo, né? Tem pessoas que vão ter que entrar para buscar uma pessoa doente, uma ambulância, um caminhão para descarregar alguma coisa, mas ter um ponto, né, e ter um horário específico para isso, como existe em condomínios, por exemplo. Tem condomínios de moradia que tu tem um limite de horário para descarregar e carregar. E eu acho que tu poderia também criar essa mesma expectativa, esse mesmo formato em algumas ruas de Porto Alegre. A gente trabalha no caso da exceção. Né? Exceção, exatamente, com exceções, mas dando a prioridade exatamente como tu fala, na questão da mobilidade das pessoas e não dos veículos. Perfeito. De acordo com alguns dados da própria PTC, né, a popularização da bicicleta, hoje em dia, é um dos maiores responsáveis pela diminuição do número de acidentes com ciclistas. Né? Então, mais ciclistas na rua, menos acidente. Né? Sendo que diminuíram 24% o número de ocorrências envolvendo ciclistas e 19% o número de ciclistas feridos em acidentes nos primeiros meses desse ano. Né? Então, essas questões da segurança no trânsito, a educação e fiscalização dos motoristas são algumas das demandas que apareceram também na consulta pública que as pessoas que usam a bicicleta ou que gostariam de usar pedem. Alguns projetos mais específicos que a gente tem visto aqui na cidade e em algumas outras cidades do Brasil e do mundo trabalham em cima daquilo, como a gente tinha falado no caminho, o treinamento, por exemplo, para o motorista do transporte coletivo, ele aprender como é a sensação de quando o ciclista está pedalando na rua e o veículo passa muito perto, às vezes a pessoa não tem nem ideia de como isso funciona, por isso entra muito a importância isso da educação do motorista. A gente conseguiu apenas recentemente a aprovação finalmente, a gente já tem na lei uma exigência de que ao ultrapassar ciclista o veículo deve passar a 1,5 metro de distância. Hoje em dia a gente conseguiu que isso comece a ser fiscalizado de forma efetiva e penalizado quem faz isso, porque às vezes o veículo não tem nem, em alguns casos a pessoa não tem nem ideia do risco que ela apresenta. Para quem está pedalando, um desequilíbrio da pessoa pode atropelar e matar alguém, então é bem séria essa questão o senhor percebeu ali quando a gente vem pedalando por fora da ciclovia, quando um veículo passa muito perto, o quanto isso pode ser perigoso.
O que a tua gestão prevê, então, na parte de campanha, de educação, fiscalização do trânsito, em relação à segurança do ciclista na cidade, do pedestre na cidade, em relação ao carro? Nós estamos muito voltados em ações e medidas que visem a educação das pessoas como um todo, nessa questão cultural de Porto Alegre, né? Nós temos um motorista de ônibus que não é só o ciclista que ele não respeita hoje, ele não respeita o próprio passageiro. Tem pessoas que vão subir no ônibus e o ônibus já está arrancando, a pessoa nem acabou de subir no ônibus, né? Então acho que isso passa por uma qualificação dessas pessoas que prestam serviço à comunidade de Porto Alegre. Porque se tu for levar em consideração, o motorista de ônibus e o motorista de táxi não deixa, entre aspas, não deixa de ser um funcionário público. Porque ele está prestando um serviço para a população de Porto Alegre. Então ele tem que ser qualificado, ele tem que ser... não porque hoje se pega muito na questão do valor financeiro, né? Eu quero ganhar muito bem, mas e a prestação do serviço, como é que ela fica, né? Se preocupa muito em cobrar, mas... e participar as pessoas daquilo que tu tem que realmente dar em contrapartida daquilo que tu recebe, né? Não se vê isso. Então as nossas medidas com a EPTC, com agentes da prefeitura, é na questão não só da fiscalização, mas de programas de combate, né, esse tipo de violência, e muito mais na questão de educação, ações educativas, para que a gente possa integrar as pessoas a todo o sistema dentro de Porto Alegre com uma educação mais ampla, mostrar a importância das pessoas se integrar, das pessoas interagir em todos os meios de transporte, e, enfim, nas próprias pessoas que têm o direito de andar pelo centro da cidade sem serem atropeladas, e que os motoristas respeitem isso, que a faixa de segurança não só quando o sinal está aberto, mas que seja respeitado em outros momentos também, mas tu vai ter que colocar na cabeça do motorista, né? Porque se a gente não fizer um trabalho de educação em relação a isso, não vai mudar nada, né? Não adianta tu investir apenas em agentes multando as pessoas, não adianta aumentar o número de agentes na rua para multar os motoristas, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. No momento que tu começar a mostrar a importância, através de ações educativas, né? A importância que tem o ciclista, a importância que tem a pessoa que está caminhando, fazendo a sua caminhada, o que isso traz de benefício para a saúde da cidade, eu acho que as pessoas vão começar a colocar um pouquinho mais o dedo na moleira, na consciência, e vão respeitar mais as pessoas que têm o direito também de usar esses outros meios de transporte, até mesmo andar a pé. Entender que ali vai uma vida. Com certeza. Falando então um pouco o transporte coletivo, ele é um dos principais eixos para o deslocamento em massa na cidade, né? A gente teve agora recentemente a licitação dos ônibus em Porto Alegre, que tem gerado muita polêmica, muita discussão em cima de como ela ocorreu. A avaliação do serviço, todas as pesquisas têm sido bastante ruim, o número de usuários de ônibus vem diminuindo. Os projetos que a gente tem, como o caso dos BRTs, estão andando de forma bem vagarosa, a gente tem tido muito problema. O metrô ficou no campo dos sonhos, assim. Então, que planos e projetos a tua gestão vai ter em relação ao transporte coletivo, né, ao transporte de massa dentro da cidade? Uma grande discussão, né, com os empresários que prestam esse serviço para a cidade de Porto Alegre, buscar meios alternativos de baratear, inclusive, a manutenção deles, para que eles possam dar um serviço de melhor qualidade para a cidade de Porto Alegre, com um valor mais adequado, e eu acho que mais justo também, né, porque as pessoas sofrem com esse valor de Porto Alegre. Hoje a cidade de Porto Alegre é a mais cara do país, né, mas não é só por ser mais cara, é pela qualidade do serviço, né, porque tu mesmo está falando aí, as pessoas que utilizam muito ônibus, eu não utilizo muito ônibus, né, então, até devido à minha atividade profissional, não me permite muito, né, a utilização do ônibus, né, mas eu acho, tem pessoas da minha família, inclusive da minha empresa, que utilizam muito ônibus, que se queixam muito disso, né, da falta de qualidade, da sujeira dos ônibus, da decadência dos ônibus, da falta de segurança dos ônibus, né? Eu acho que isso é uma preocupação que as empresas que prestam serviço também têm que ter. Não é só cobrar da prefeitura, né? A prefeitura também tem que cobrar deles um transporte mais qualificado e mais digno. Eu acho que a licitação tem que ser revista, né? Eu acho que a licitação foi feita de uma forma meio equivocada. Esse é o meu ponto de vista, respeito o ponto de vista do prefeito que fez a licitação da forma que ele fez, mas eu não faria da forma que foi feita, né? Eu acho que usaria um meio mais técnico, né? Com uma discussão mais ampla, porque quando tu vai mexer com uma situação de um transporte que mexe com a vida de todos os porto-alegrenses, tu tem que ter um cuidado maior, né? Tu tem que fazer uma pesquisa maior, né? Tu tem que envolver outras pessoas, tu tem que envolver os agentes que estão envolvidos nessa situação, que é a pessoa que utiliza o transporte público, né? Que na minha opinião e no meu ver, isso não foi muito procurado, saber do usuário o que realmente ele gostaria que mudasse, né? E de que forma ele gostaria que isso acontecesse, né? Então é importante a gente discutir, reavaliar essa situação com os empresários, nessa questão do transporte coletivo, mais propriamente dito os ônibus, né? Chamar a população, chamar as entidades, né? Chamar os conselhos que existem. Sabe que existem conselhos importantes dentro de Porto Alegre, inclusive o presidente do Sindicatos participa de um grande conselho da questão do
transporte coletivo e público de Porto Alegre, trazer essas pessoas para discussão. Eles têm projetos interessantes para desenvolver um trabalho mais adequado dentro desse sistema, é buscar essas pessoas, discutir com elas, botá-las à frente do projeto, trabalhar com elas para que a questão possam realmente ser desenvolvida de forma que agrade a todos. Não agrade apenas a prefeitura ou apenas aquele que está se beneficiando disso, que é o empresário. Perfeito. Então, queria agradecer a presença do candidato aqui em nome da Mobicidade, do restante do pessoal que está aqui. Queria, então, encerrando hoje, agradecer mais uma vez ao pessoal aqui do café que nos cedeu gentilmente o espaço aqui dentro da usina. E alguns últimos minutos, então, candidato, livres para o senhor dar suas últimas palavras. Então, eu quero, assim, de forma muito carinhosa agradecer, né, esse momento que eu tive aqui participando com vocês e dizer que mesmo que eu não seja eleito prefeito de Porto Alegre, eu quero contribuir de alguma forma para esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Eu acho que é muito importante começar a integrar pessoas de todos os segmentos da sociedade aqui de Porto Alegre para que essas coisas possam sair do papel e se tornar realidade, né? E a gente poder ter mais gente, mais força para a gente, de forma mobilizadora, cobrar ações mais efetivas do poder público em benefício das pessoas de Porto Alegre. Claro que eu quero ser o teu prefeito, né? Mas ser o teu prefeito se realmente você achar que as minhas propostas são interessantes para Porto Alegre. perfeito. Então, muito obrigado, pessoal.